Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Volto a fazer mais um vídeo sobre a história das escolas de samba do Rio de Janeiro. Até agora só tinha feito um, que foi aquele em que eu falo da relação entre as escolas de samba e a ditadura militar, que aliás foi o vídeo que eu mais gostei de fazer até hoje para o meu canal. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre três histórias: a história do samba, a história do samba carioca e a história de como surgiu as escolas de samba e o seu primeiro concurso. Normalmente vocês encontram esse material por aí pela internet, mas não de uma forma encandeada, que é justamente o meu objetivo aqui. Eu vou costurar todas essas histórias em um único vídeo para mostrar a vocês como é que tudo se conectou e temos hoje o tal do grande espetáculo da terra, que é o desfile das escolas de samba, tá certo? Então é um vídeo longo, eu não tenho aqui interesse de ter muitas visualizações ou muitas curtidas, mas sim deixar um rico material de pesquisa ou para quem quiser saber, né, um pouco mais sobre a cultura popular brasileira. Tá legal? Então vamos lá, vamos começar com essa longa, triste e também bonita história sobre o samba no Rio de Janeiro. O samba é oriundo do Lundum, uma dança africana de alto teor sexual e que foi trazida pelos escravos, provavelmente de Angola e do Congo, onde tinha um passo chamado umbigada. A umbigada se dava da seguinte forma: os participantes ficavam em roda, festejando, e aí se aproximava normalmente um casal, um homem e uma mulher, que uniam os seus ventres ou os seus umbigos. E aí esse gesto coreográfico chamava-se semba. O que significa semba não se sabe ao certo o que é. Alguns historiadores consideram que significava batuque, mas ninguém tem certeza exatamente do que significava a palavra semba. No entanto, para nós o importante é o seguinte: semba, ao longo do tempo, virou o quê? Samba. O porquê deles unirem os umbigos é algo misterioso, não tem uma explicação exata sobre o motivo. Mas para alguns historiadores era uma representação do ato sexual. Mas para outros era um significado mais importante, mais interessante. O umbigo é a representação de união entre entes queridos. Quando a criança nasce, tem um cordão umbilical ligando a mãe ao seu filho. Então, unir os umbigos na umbigada era uma forma de celebrar aqueles entes queridos que estavam distantes, ou então que haviam falecido. O Lundum chegou a ser proibido no Brasil por ser considerado uma dança pervertida, mas o ritmo era tão bom, mas tão bom, que conquistou os colonos, e foi a primeira manifestação africana que foi aceita pela sociedade branca. Com o tempo, foi conquistando mais espaço, e até compositores eruditos como Carlos Gomes e Villa-Lobos compuseram o Lundum, que também chegava aos salões de carnaval, mas claro, não daquela forma como era dançada pelos escravos, e sim de um modo mais comportado, de um modo, digamos, desafricanizado. Não se tem muita certeza, mas parece que devido a essas mudanças que o Lundum teve que passar para atender o conservadorismo da época, acabou se originando um outro ritmo, que inclusive fez muito sucesso também no final do século XIX, o machixe. Enquanto isso, na Bahia, no final do século XIX, especificamente no recôncavo baiano, as rodas de Lundum dão origem a outro tipo de roda, as rodas de samba. Isso mesmo, gente. O samba, ele não nasceu no Rio de Janeiro, ele nasceu no estado baiano e é filho ou neto, para alguns historiadores, do ritmo Lundum. E esse povo baiano, africano, acabava sofrendo muita perseguição da polícia, pois o território ele tinha alguns registros históricos de revoltas, incluindo a revolta dos malês. E por esse motivo, a polícia dava em cima dos negros que tinham alforria, que tinham liberdade.
e acabou que restou para esse povo a migrar para outro lugar, onde eles achavam que poderiam encontrar um pouco mais de paz. E esse lugar foi a capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Então, esses baianos que viviam num lugar de efervescência cultural, que era o recôncavo baiano, acabaram trazendo na bagagem toda a cultura negra e africana para cá. A capoeira, a religião e, claro, o samba. E eu não posso deixar de falar de uma personalidade que foi fundamental para o surgimento do samba no Rio de Janeiro. Tia Seata. Então, Tia Seata e outros negros que fugiram da Bahia, mas também de outros estados, e os que tinham liberdade na própria cidade do Rio, todos eles foram para o centro da capital, que era uma região muito insalubre, uma região de ruas estreitas, uma região muito feia, dos cortiços, e que era um lugar péssimo para se viver, mas era um lugar onde o pobre encontrava para morar. E em 1903, um prefeito chamado Pereira Passos decidiu mudar essa cara do centro do Rio de Janeiro. E aí veio o seu projeto do Bota Abaixo. O que foi o Bota Abaixo? Demolir tudo, praticamente tudo, do centro do Rio de Janeiro, os cortiços, os casebres, e dar uma nova cara, uma cara mais europeia ao centro do Rio. Claro que isso não foi na paz. As pessoas que moravam ali, elas foram expulsas. Elas tiveram que se distanciar do centro, procurando outros bairros distantes, ou então os morros. Então, olha a situação do negro baiano. Ele tinha perseguição da polícia, lá na Bahia, veio para o Rio de Janeiro, para um local de péssimas condições, e ainda por cima foi expulso. E para piorar tudo, ainda tinha toda a sociedade preconceituosa, racista, que acabava arrumando alguns jeitos de tentar eliminar as manifestações africanas. Lembrando que em 1888 ocorreu a abolição da escravatura e no ano seguinte a proclamação da República. E essa nova elite que tinha um novo país independente, um novo país presidencialista para governar, ficou preocupada, pois boa parte de sua população era negra. Então arrumou alguns meios, algumas legislações para tentar frear essas manifestações culturais africanas. E daí surge a tal da lei da vadiagem, que na prática nada mais era uma forma de que o negro não pudesse jogar capoeira, cantar samba e ter as suas práticas religiosas. O samba foi duramente discriminado no início do século XX, onde o sambista era levado para a delegacia e humilhado por tocar samba. Era comum a polícia confiscar pandeiros e violões. Há relatos de que a polícia chegava a cercar casas onde recebia denúncia por se estar tocando samba e obrigava os sambistas a irem cantando no ritmo da música a pé até a delegacia. Normalmente o castigo era ficar preso por 24 horas. Donga, um dos nomes mais importantes da história do samba, deu uma entrevista no ano de 63, falando como era ser sambista no início do século XX. E ele disse que era pior do que ser comunista. E isso nos anos 60 que deu essa entrevista, um ano antes da ditadura militar. Pois o sambista era visto como um criminoso. Se você andasse com um violão ou pandeiro, você estava encrencado. Era uma situação muito constrangedora e você era preso, além de ter seus instrumentos confiscados. E uma das formas que o sambista encontrava para driblar a polícia era tocar samba nas casas de santo que tinham uma certa legalização. Essa legalização era de modo informal, uma troca de favores entre os sambistas, ou melhor, entre as tias de santo e alguns políticos,
devido a alguma cura, ou por votos, ou até mesmo por uma questão ideológica dos próprios políticos. Então, algumas casas de santo, elas tinham essa certa liberdade para que suas manifestações religiosas e até mesmo festeiras ocorressem livremente. Um dos casos mais conhecidos é o de Tia Seata. Contam que Tia Seata curou o presidente Venceslau Braz de uma ferida que os médicos não davam conta. Por gratidão, o presidente permitiu que as festas ocorressem livremente em sua casa e, inclusive, tendo proteção de seguranças do governo. E graças a essas tias de santo, que além de serem curandeiras, também eram boas cozinheiras, vendiam seus quitutes, é que o samba sobreviveu numa época que ele era marginalizado. Em homenagem a elas, existem a ala das baianas, tá bom? Então a ala das baianas das escolas de samba, que não é julgada, é uma forma de reverência a essas tias de santo que contribuíram tanto para a sobrevivência do samba. E foi por essas brechas que uma dupla de compositores acabaram entrando para a história, pois eles compuseram na casa de Tia Seata uma música que foi considerada o primeiro samba da história, ou melhor, o primeiro samba registrado da história, pois sambas gravados já tinha sido ocorrido antes. Não com a etiqueta samba, pois havia o preconceito da época, mas esse é considerado o primeiro samba registrado da história. E a obra foi composta por Donga e Mauro de Almeida e gravada no dia 6 de novembro de 1916. Sendo que a música, que eu vou mostrar aqui duas versões a vocês, na verdade, ela não está em ritmo de samba. Para você conseguir entrar na sociedade branca e preconceituosa, o samba teve que passar por um processo de desafricanização, igualzinho o Olundum para fazer sucesso nos salões. O Olundum deu origem ao machixe. E o samba baiano, ele acabou se tornando um samba amachichado. Tem a questão que a tecnologia das indústrias fonográficas não conseguiam captar os instrumentos do samba, especialmente os tambores, mas na verdade que também tem a questão de embranquecer a cultura africana. Então a potência dos tambores foram substituídas por outros instrumentos, como por exemplo, piano e instrumentos de corda. E aqui eu vou colocar duas versões pelo telefone. A primeira, que foi gravada em 1916, e uma segunda, mais recente, que a gente consegue perceber com mais clareza o ritmo amachichado. Vamos conferir essas duas versões pelo telefone. Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, ai, ai. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Acho que ficou bem claro aí que isso aí não é samba. Era um outro ritmo, mas como eu falei, foi o único modo do gênero africano conseguir penetrar na sociedade que existia na época. E, consequentemente, o samba, que tinha forte ligação com as religiões de matriz africanas, acabou perdendo essa religiosidade devido a essas mudanças que ele teve que passar.
Mas o fato é que o sucesso de Pelo Telefone foi estrondoso e acabou consolidando a obra como o primeiro samba do Brasil. Contam que nos bailes era perceptível que aquela música era diferente, chamava a atenção de todos. A palavra samba entrou na moda e até músicas de outros gêneros tinham nas etiquetas dos discos escrito samba apenas para aumentar as vendagens. E a partir do carnaval de 1917, o samba tomou a liderança do ritmo preferido pelo carioca no carnaval. E durante aquele período, outros compositores daquele tipo de samba, amachichado, fizeram muito sucesso, além de Donga, Pixinguinha e Senhor, que ficou conhecido como o rei do samba. Esses nomes e outros marcaram o carnaval dos anos 20, mesmo não contando com o rádio, que ainda era algo muito primitivo. A divulgação era feita nos teatros de revista e nas casas festeiras, como a da tia Seata. Porém, jovens sambistas do bairro do Estácio queriam compor as suas músicas e brincar o carnaval. Esses sambistas, entre eles estavam Bide, Rubem Barcelos e Ismael Silva. Mas como brincar carnaval com aquele samba amachichado? Eles queriam brincar no carnaval de rua. Eles queriam evoluir. Eles queriam andar no ritmo daquela música, do samba. Mas o samba machichado de Senhor e de Donga era muito bom para se dançar no salão. Mas para um cortejo, um desfile, era complicado. Eles queriam algo que o seu ritmo permitisse que eles pudessem andar com um certo ritmo, uma certa cadência, e também poder mexer todo o corpo nesse ritmo, especialmente os braços, mexer para frente e para trás. E aí, esse grupo teve a grande sacada: mudar a síncope do samba, mudar a forma daquele samba amachichado para que eles pudessem evoluir. E além de mudar o prolongamento das notas, eles incluíram 2 instrumentos que fizeram toda a diferença. Um que até hoje é o coração de qualquer bateria de escola de samba: o surdo, que na época era conhecido como caixa surda. O outro era a cuíca. O surdo, ele permite que você tenha um andamento conforme a batida do instrumento, e a cuíca permite aquele ritmo para o restante do corpo, para uma movimentação mais ritmada, mais molejada, podemos dizer assim. Então, esses 2 instrumentos fizeram fundamental mudança no ritmo do samba, e aí acabou nascendo o quê? A marca registrada do Brasil, que foi o samba carioca. E 2 fatores foram fundamentais para que o samba, esse novo samba, se consolidasse como o ritmo carioca, como o ritmo do Brasil. Primeiro, um dos principais cantores da época, Francisco Alves, ele gostou muito desse novo ritmo e acabou comprando os direitos das músicas do novo samba e fazendo a divulgação. E o segundo ponto é que o rádio chegava nas casas brasileiras. Até então, naquele samba machichado, a divulgação era feita apenas em eventos festeiros. Mas agora não. A música chegava na casa do brasileiro. E essa música tocava samba, o novo samba. E isso, sem dúvidas alguma, contribuiu muito para o sucesso do ritmo e transformando ele na marca registrada do Brasil, como eu já falei aqui. Agora eu vou fazer um parêntese para falar da evolução
do carnaval carioca para depois retornar à história do samba e aí falar como surgiram as escolas de samba e a sua primeira disputa. Tá legal? Então, bora lá. Tudo começou com um entrudo. Era uma folia em que as pessoas arremessavam baldes de água, limões de cheiro, ovos, entre tantas outras coisas nojentas nos outros. E foi reprimido, aliás, muito bem reprimido, na metade do século XIX. Já na metade do século XIX, surgem as grandes sociedades. A elite carioca começou a copiar o Carnaval de Paris, procurando se afastar das brincadeiras de mau gosto do intrudo. Desfilavam pela cidade em carruagens abertas, exibindo à população as ricas fantasias com o desfile de carros alegóricos movidos à tração animal. Foi o auge do Carnaval carioca por muito tempo, até as escolas de samba lhe absorverem o que tinha de mais interessante, as alegorias. Já no final do século XIX, do lado da periferia, surgem os cordões, que tinham este nome pelo fato das pessoas andarem em fila, fantasiadas. Eles acabaram desaparecendo devido ao excesso de críticas que recebiam por suas fantasias em serem associadas ao velho Rio de Janeiro, aquele Rio de Janeiro das ruas estreitas, mal cheiroso, dos tempos do Império. E para fugir da má fama dada pela imprensa, os cordões passaram a se denominar como blocos carnavalescos. Na mesma época surgiram os ranchos, que começaram a ter mais importância que os cordões e os substituíram até o início dos anos de 1910. No contexto dos ranchos, havia a presença de rei e rainha ao som de marcha rancho, acompanhado de instrumentos de sopro e de corda. Os ranchos introduziram a ideia de enredo no cortejo e também a criação de personagens como o mestre-sala e porta-bandeira e, além disso, tinha comissão de frente. Os ranchos queriam passar uma imagem de ordem e organização, além de fugir de referências do Rio fedorento antigo, dos cordões e também dos blocos de briga. E podemos perceber isso pelos nomes que tinham sempre referência, sempre ligação com flores. Ameno Rezedá, Rosa de Ouro, Recreio das Flores e tantos outros que passavam uma ideia de algo ordeiro e que cheirava bem. E agora eu fecho parênteses e retorno para a história do samba. Então, nos anos de 1920, nós tínhamos aí uma rixa entre dois grupos que se diziam tocar e compor samba. O grupo de Senhor e o grupo de Ismael. Um acusava o outro de não cantar em samba. O grupo de Ismael dizia que o outro estilo de samba era machixe e o grupo de Senhor dizia que o outro tipo de samba, na verdade, era marcha. E nessa briga, quem acabou se dando melhor foi o grupo de Ismael Silva e companhia, pois o público acabou abraçando esse novo jeito de fazer samba. E o estilo antigo, o samba machichado, acabou morrendo ao longo da história. Mas eu tinha falado que esse grupo do Estácio criou esse novo jeito de fazer samba com o objetivo de fazer um desfile, de fazer um cortejo, ou seja, de dançar evoluindo em ritmo de samba. E aí eles criaram um bloco carnavalesco que se chamou Deixa Falar. Esse bloco foi fundado no dia 12 de agosto de 1928. As cores escolhidas foram vermelho e branca, numa homenagem ao time do América Futebol Clube. Bom, e esse bloco, ele tinha a ideia de ser algo diferente, de ser ordeiro, tendo como referência aquele novo Rio de Janeiro e se afastando daqueles blocos de briga e se aproximando dos ranchos, que tinham aquela coisa mais organizada, da ordem, fugindo dos blocos de briga que estavam muito comuns na época. Para vocês terem ideia, os homens se vestiam de baiana nesses anos para carregar armas por debaixo das saias. E aí começava uma briga do nada. Então, esse bloco de Ismael Silva e companhia tinha o objetivo de ser ordeiro, de fazer uma coisa que pudesse ter uma ordem, além de ensinar
esse novo samba. Que lugar nos leva à ordem e que nos ensina? Uma escola. E aí Ismael Silva falou: nós não somos um bloco qualquer, nós somos uma escola de samba. Vocês perceberam a evolução do carnaval carioca? Começou lá com o intrudo, aquela zorra, aquela nojeira toda, dizem que por cerca de 300 anos o carnaval no Rio de Janeiro foi assim, até chegar a uma coisa que as pessoas tinham orgulho de dizer que era organizada, que era uma escola, que era algo que eles iam aprender, um novo ritmo que eles iam aprender. Ou seja, o carnaval passou por dois extremos, passou por um processo até chegar à organização que temos até hoje. As escolas de samba são muito organizadas em seus desfiles. Muita gente acha que o nome escola vem de uma escola normal que existia perto da primeira sede do Deixa Falar. Mas parece que não, tá? Foi uma coincidência a primeira sede ser perto dessa escola normal, e sim, o nome Escola de Samba se deu por esses motivos que eu estou falando. A referência que os sambistas tiveram do Rio da época, das transformações que a cidade estava passando, e por eles ensinarem um novo samba que eles mesmos criaram. Mas o Deixa Falar nunca se assumiu como escola de samba. O termo ficou apenas da boca para fora. Mas a ideia agradou tanto os sambistas que rapidamente vários blocos carnavalescos se assumiram como escola de samba. Também da boca para fora, não de modo formal, não de modo oficial. E já em 1930 haviam já fundados 5 blocos carnavalescos que se assumiam como escola de samba. Entre eles, a Mangueira e o Conjunto Oswaldo Cruz, que hoje conhecemos como Portela. E aí veio o ano de 1932, o ano que mudou tudo no carnaval carioca, de forma definitiva. O jornal Mundo Esportivo, do jornalista Mário Filho, você já ouviu falar dele, é o nome do estádio do Maracanã, ele precisava preencher as páginas do seu jornal com alguma matéria, pois o futebol estava de férias. E daí, um repórter chamado Carlos Pimentel deu uma sugestão. Ele conhecia o pessoal do morro, o pessoal do samba, e propôs levar uma entrevista com esse pessoal para preencher as páginas do jornal nesse período de férias do futebol. Mas aí, Mário Filho teve uma ideia genial que mudou os rumos do carnaval. E se hoje eu estou fazendo aqui um vídeo para vocês, certamente essa ideia tem muita contribuição para isso. Ele falou assim para o Pimentel: Pimentel, por que em vez de ficar fazendo entrevista com eles, você não faz uma disputa entre os sambistas? E aí surgiu a disputa entre as escolas de samba. Pimentel adorou a ideia, propôs isso aos sambistas, que eles automaticamente aceitaram. O local escolhido para o primeiro desfile foi a Praça 11, lugar que inclusive morava Tia Ciata. E 19 escolas de samba participaram desse primeiro desfile. Entre elas, Mangueira, Unidos da Tijuca e Portela, que nessa época tinha o nome Vai Como Pode. E o sucesso foi estrondoso. A Praça 11 ficou lotada e teve uma grande repercussão. A repercussão foi tão positiva que no ano seguinte, quem tomou a frente de organizar os desfiles foi o todo-poderoso jornal O Globo. E o primeiro desfile de 32 foi vencido pela Mangueira. E o Deixa Falar não participou, pois eles preferiram ser rancho. Ou seja, eles que deram a ideia de escola de samba, mas nunca se assumiram como escola de samba. Eles ficaram como bloco e justamente no primeiro ano de desfile das escolas de samba
eles preferiram virar rancho. Ou seja, moral da história, a primeira escola de samba do país nunca foi escola de samba. E essa indecisão meio que se refletia nos outros grupos carnavalescos. Mangueira, Portela se consideravam blocos carnavalescos. Tanto que nessa bandeira aí da Mangueira, que é de 34, repare a letra C aí, é de bloco carnavalesco Estação Primeira de Mangueira. Todas elas tiveram que se afirmar, ou melhor, tiveram que se dizer escola de samba, justamente a partir desse ano, de uma forma assim, meio que na censura, meio que forçada. Pois um delegado responsável pela Delegacia de Diversões e Costumes, ele quis organizar melhor os blocos carnavalescos da época. E aqueles que participavam até então do desfile das escolas de samba, tinham que se assumir como escola de samba. Tinha que colocar uma sigla que significava Grêmio Recreativo Escola de Samba, ou seja, o GRES, em todas elas, para poder fazer uma melhor organização do carnaval. Então, a partir daí, de 34 para 35, é que todas elas que tiveram que se assumir, ou melhor, sair do armário e dizer que realmente eram uma escola de samba. E com o sucesso das escolas de samba, a polícia deixou de perseguir os sambistas. E apenas para situar vocês, a Praça 11 ela não existe mais, mas naquela região nós temos referências a esse início do samba. O maior deles é o Sambódromo. O Sambódromo Carioca ele está localizado numa região próximo à antiga Praça 11. Além dele, nós temos o Terreirão do Samba e também localiza-se pelo aquele entorno uma escola municipal batizada com o nome de Tia Seata. Bom, e assim eu encerro o vídeo. Acho que o vídeo ficou bem bacana para quem quiser fazer uma pesquisa. Claro, não tem tudo aqui, muita coisa é meio incerta, tá legal? Mas acho que de uma forma geral eu consegui passar uma boa ideia de tudo o que o samba passou, seja pelas transformações que a sociedade o impôs, até pela resistência que ele teve que ter para sobreviver a meio a tanto preconceito lá no seu primórdio, lá no, não apenas no Rio Antigo, mas também lá na Bahia. E o samba continua vivo. E como diz aqui a plaquinha que está no meu cenário, que são versos do Samba do Salgueiro para 2022, sambo para resistir, samba meus ancestrais, sambo pelos carnavais. O samba, ele é resistência. Por isso que existem as escolas de samba, por isso que é importante preservá-las. Porque quando a gente faz isso, estamos preservando uma memória que foi tão marginalizada por essa sociedade injusta. Tá legal? E vou fechar com uma perguntinha. De tudo que eu contei aqui, você conseguiu perceber o porquê da diferença do samba baiano do samba carioca? Por que o baiano mexe mais com a cintura e o carioca, no caso, ele mexe com os pés? Hein? Se você souber, deixa aí nos comentários a resposta. Valeu, abraços e até a próxima.